Olá, meu querido aluno Alfacom, tudo bem com você? Vamos falar um pouquinho hoje sobre um assunto extremamente importante que possui uma regulamentação muito ampla no Código de Processo Civil. O assunto é dos limites da jurisdição nacional. Então perceba, a partir de agora eu vou começar a trazer a você as hipóteses em que a jurisdição brasileira terá competência para apreciar o conflito ou não, tá? Esse assunto também é facilmente confundido com competência internacional, portanto, eu passo a dizer e passo a enfrentar as hipóteses previstas em lei das quais a jurisdição nacional, todo o Poder Judiciário brasileiro, terá a aptidão, terá o encargo, terá a competência para apreciar aquele conflito, e algumas hipóteses em que, inegavelmente, ele não terá aptidão, tá? Esse assunto, ele é dividido em competência interna, ou melhor, internacional exclusiva, competência internacional exclusiva. O que eu quero que você entenda a partir de agora é o seguinte: o código, no artigo 23 do CPC, ele diz assim para mim: causas em que somente o juiz brasileiro poderá julgar. Perceba desde já, essas três hipóteses que eu vou ler a vocês são três hipóteses que ou a ação ou o conflito é solucionado em solo brasileiro ou ele não surtirá efeitos, tá? Por isso exclusiva, tá? Ó, é só no Brasil. A exclusiva, ó, só no Brasil. Só no Brasil pode ser discutido esse tipo de assunto. Quais são elas? 3. Tá aqui na tela, ó. Vem pra mim. Primeira hipótese em que a ação deve necessariamente ser proposta em solo brasileiro e não pode ser em outro local, tá? Relativa a imóveis no Brasil. Perceba, qualquer que seja o assunto, se você for discutir algo relacionado a algum bem imóvel que é situado em solo brasileiro, somente o juiz brasileiro pode julgar isso, tá? Lembra o seguinte, se você vai discutir algum bem imóvel, muito provavelmente essa discussão envolverá o que? Uma transferência do imóvel de um para outro. Pois bem, se vai transferir, sabe por que a lei fala que tem que ser no Brasil? Porque vai ter imposto. E quem vai fiscalizar esse imposto? O juiz. Então ações que se discutam relativa a imóveis situados em solo brasileiro, somente o juiz brasileiro pode julgar, mais ninguém, tá? Segunda hipótese que é só no Brasil, ó. Partilha de bens situados no Brasil, mais uma vez. Só que o fundamento é diferente, ó. Partilha de bens situados no Brasil em decorrência da morte, do evento morte. Professor, eu tô lendo aqui o artigo 23 e eu não encontrei essa expressão. Não, a verdade é que eu dei uma sintetizada para facilitar a sua memorização e a sua compreensão. Perceba, o que é uma ação que decorre da morte? Uma ação que decorre de um evento morte. Eu estou falando de inventário, eu estou falando de confirmação de testamento, eu estou falando de partilha, anulação de partilha. Então perceba, o titular do bem situado no Brasil faleceu. Faleceu, os bens que ele deixou aqui precisam ser o quê? Transmitidos aos seus herdeiros, aos seus sucessores. Pois bem, para que eu possa discutir como será feita essa partilha de bens no Brasil, a ação deve ser proposta obrigatoriamente no Brasil. Não pode ser em outro local. Perceba, partilha de bens no Brasil, tá? Terceira e última hipótese em que a competência nacional é exclusiva. Partilha de bens no Brasil em decorrência do término do vínculo afetivo. E mais uma vez, aqui eu dei uma sintetizada, porque se você ler aí o artigo 23, também não vai encontrar esse tipo de informação. Você vai encontrar o seguinte: as ações para discutir divórcio, separação, dissolução de união estável. Perceba, quando eu falo vínculo afetivo, eu estou falando de um vínculo de afeto entre os possíveis titulares dos bens. E obviamente você sabe tanto quanto eu, a pessoa é casada com outro e ela quer se divorciar, além de tantas discussões provenientes desse término, uma delas é partilhar o quê? Os bens que fazem parte do patrimônio, do matrimônio, aqueles bens que fazem parte da comunhão. Pois bem, se eu for discutir a partilha de bens
que estão situados em solo brasileiro e o evento, fundamento da partilha, seja o término do vínculo afetivo, vínculo matrimonial, vínculo de união estável, essa ação obrigatoriamente deve ser proposta em solo brasileiro. Perceba o seguinte: as 3 hipóteses de competência internacional exclusiva, eu aconselho você a decorar, a memorizar. Por quê, professor? Porque eu estou falando do primeiro grupo, não à toa eu disse a vocês, letra A, competência internacional exclusiva, são 3. Eu vou para a letra B já, e a letra B vai me conter 6 hipóteses. Então, teoricamente, me parece ser mais fácil decorar as 3, porque se na prova vier algo referente a algo distinto disso, muito provavelmente será do outro grupo, da competência internacional concorrente, tá? Então, ó, pra gente decorar, pra gente memorizar, quando que vai ser no Brasil a ação? Quando tem que ser no Brasil obrigatoriamente? Primeira hipótese, imóveis no Brasil. Perceba, bem imóvel é aquele que não pode ser, digamos assim, locomovido, não pode tirar de um lugar e levar para outro. Bem imóvel no Brasil, quer discutir isso judicialmente? Só no Brasil. Só no Brasil, tá? Agora, a regra 2 e a regra 3, elas fazem assim, ó, elas se misturam. Por quê? Olha o que eu vou te dizer. Se é bem imóvel no Brasil, sempre no Brasil, independentemente do fundamento, tá? Que inclusive pode ser em decorrência da morte ou em decorrência do término do vínculo afetivo. Agora, olha a sacada. Se for bem imóvel, no Brasil, sempre no Brasil. E se for bem móvel no Brasil, aí os móveis serão no Brasil em 2 hipóteses. Quais, professor? Quando for em decorrência da morte ou quando for em decorrência do término do vínculo afetivo. Veja só o que eu estou te dizendo. Para você memorizar ainda mais fácil é o seguinte: vai discutir aquele imóvel que está situado na rua X. É em solo brasileiro esse imóvel? É. Independentemente do fundamento. Sempre será no Brasil. Seja uma discussão sobre uma alienação, seja uma discussão sobre a sucessão da morte, seja uma discussão sobre a partilha dos bens que faziam parte ao matrimônio, não importa. Se é bem imóvel no Brasil, sempre no Brasil. Agora, se o bem não for imóvel e for móvel, aquele bem que pode ser transmitido, pode ser locomovido de um lugar para outro, aí será no Brasil em 2 casos. 2 casos. Primeiro, ou em decorrência da morte. Então, aquela pessoa faleceu e ela deixou lá aquela moto. A moto está situada na casa tal, no local tal. É um bem móvel. Para discutir a partilha daquela moto, a ação tem que ser proposta no Brasil. Não, ele deixou um sofá, uma televisão, não importa. Se o bem é móvel, será no Brasil. Se o imóvel está no Brasil, será no Brasil. Agora, eu vou discutir a partilha de bens móveis em decorrência do término do casamento. Pessoal, quero discutir a partilha da mobília da casa. A pessoa era casada e agora quer se divorciar. E quer saber como vai fazer para partilhar a mobília. Ó, temos uma mesa com 6 cadeiras. 3 vão ficar para você, 3 para mim. A gente vai partilhar a mesa no meio. Não sei. São bens móveis que estão situados no Brasil. Se o assunto for partilhar em decorrência do término do vínculo afetivo, sempre no Brasil, tá? Sempre no Brasil. Então, ó, sintetizando. Imóveis no Brasil, sempre no Brasil. Móveis no Brasil, ou imóveis também, tá? É que os imóveis no Brasil é uma regra mais abrangente. Mas perceba, se o assunto for partilha de bens no Brasil, se for em decorrência da morte do titular do bem, sempre no Brasil. E se for em decorrência do término do vínculo afetivo, sempre no Brasil. Essas 3, obrigatoriamente, devem ser propostas perante a jurisdição brasileira, tá? Não há a possibilidade de você propor essa ação lá fora. Não há. Se propor lá fora, você não consegue fazer ela surtir efeitos dentro do território nacional, tá bom? Vindo para cá, para o outro quadro, ó, a gente chega na letra B. Competência internacional concorrente. Concorrente. O que é o concorrente? É o que concorre. Então, o que eu quero que você enxergue? O concorrente, você vai ter que lembrar o seguinte, ó. Ó o concorrente. No Brasil ou fora do Brasil. Professor, no Brasil ou fora do Brasil? Tanto faz. Pode ser proposta tanto em solo brasileiro, tanto perante a jurisdição brasileira,
quanto perante a jurisdição estrangeira, tá? Tanto na jurisdição brasileira quanto na estrangeira. Quais são as hipóteses? Artigos 21 e 22. Conforme eu já te antecipei, são 6 hipóteses em que a ação pode ser proposta tanto em solo brasileiro quanto em solo estrangeiro. Vamos a elas? Primeira hipótese. Réu. O réu é a pessoa que está sendo processada. Se o réu mora no Brasil, domiciliado no Brasil, presta atenção que eu vou te dizer, ó, a ação pode ser proposta no Brasil. Se o réu mora no Brasil, tem domicílio no Brasil, a ação pode ser proposta no Brasil. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a lei vai falar assim, ó, réu, independentemente da sua nacionalidade. Não importa, não é relevante para mim. Se ele mora no Brasil, não importa a nacionalidade. Italiano, espanhol, americano, francês, não importa. Se ele mora no Brasil e eu vou processar essa pessoa que mora no Brasil, a ação pode ser proposta no Brasil. Segunda hipótese. No Brasil, a obrigação deve ser cumprida. No Brasil, a obrigação será cumprida. Preste atenção aqui, ó. Preste atenção aqui. Pode ser que eu não seja brasileiro. E a pessoa com quem eu contratei a construção da minha casa também não seja brasileira. Então eu não sou brasileiro e a pessoa que vai construir a minha casa também não é brasileira. Mas eu comprei um imóvel no Brasil. E eu quero construir a casa. Eu fiz um contrato com ele e ele se comprometeu a cumprir uma obrigação no Brasil. No Brasil. Se há esse tipo de situação, a ação poderá ser proposta no Brasil. Se no Brasil a obrigação deve ser cumprida, a ação pode ser proposta no Brasil. Terceira hipótese. Fundada em evento ocorrido no Brasil. Veja que legal, veja que legal. A lei vai falar assim, ó. Fato ocorrido no Brasil ou ato praticado no Brasil. Mas eu dou uma resumida, eu sintetizo. Eu falo assim, ó. É algum evento que ocorreu no Brasil? Se o evento ocorreu no Brasil, a ação pode ser proposta perante a jurisdição brasileira. Não importa o evento. O evento ocorreu no Brasil? Ocorreu. A ação pode ser proposta no Brasil. Tá? Vamos para a quarta hipótese. Quarta hipótese em que a ação poderá ser proposta no Brasil. Ação de alimentos. Lembra o seguinte, nos alimentos, ação de alimentos, ação que busca a pensão alimentícia, a pessoa está passando necessidade e precisa de algo para sobreviver. Ó, alimentos, tá? Alimentos é dinheiro, grana, tá bom? Pois bem, quando que a ação poderá ser proposta no Brasil? Primeira hipótese. Quando o alimentando mora no Brasil. O alimentando é quem pede alimentos. Quem pede alimentos. Geralmente, quem é alimentando? Criança. Então imagina lá, um italiano saiu da Itália, veio para cá, se relacionou com uma brasileira, tiveram um filho. Voltou para a Itália. A brasileira está com o filho aqui com uma grande necessidade de auxílio. Ela vai ingressar com uma ação de alimentos, representando o filho. A ação pode ser no Brasil? Claro, claro. Vamos beneficiar essa criança, esse hipossuficiente da relação. Então, se o alimentando mora no Brasil, poderá ser no Brasil. Professor, mas ele pode ir para a Itália e processar o pai dele lá? Claro que sim, tá? Por isso que eu quero que você lembre da concorrência, ó, tanto aqui quanto lá fora. Segunda hipótese da ação de alimentos. Quando o alimentante, que é quem vai pagar, tem dinheiro no Brasil. O alimentante com dinheiro no Brasil. O que é isso, professor? O alimentante recebe renda ou tem patrimônio em solo brasileiro. Perceba que nesse caso, pode ser que o alimentante não seja brasileiro, o alimentando não seja brasileiro, a mãe do alimentando não seja brasileira. Mas nesse caso, se eu tenho um casal de italianos lá na Itália, e eles brigam, discutem e se separam, ela vai entrar com uma ação de alimentos para o filho. Ela sabe, puxa, lá no Brasil ele tem uma casa que ele aluga e ele recebe aluguel. Ela pode sair lá da Itália e vir aqui no Brasil e propor a ação. Professor, mas ela não mora no Brasil. Não importa. Nesse caso, há possibilidade de propositura da ação em solo brasileiro também, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, ação de alimentos. Quinta hipótese. Relação de consumo. Consumidor mora no Brasil. Então, se você está acostumado a adquirir bens em sites internacionais, se vier com defeito, você pode processar e julgar a ação no Brasil? Claro que sim.
Claro que sim. Ah, mas é um site chinês, americano. Isso não é relevante. Você poderá propor ação aqui. Aqui a lei visa, ó, te acolher. Consumidor é quem é hipossuficiente na relação. Então eu vou proteger essa pessoa. Se o consumidor mora no Brasil, a ação poderá ser proposta no Brasil. Sexta e última hipótese. Eleição de foro para a jurisdição brasileira. O que é isso? O que é eleição de foro para a jurisdição brasileira? Eleição de foro, e é algo que eu quero que você vá se acostumando com essa palavra, é a situação caracterizada pelo acordo entre os envolvidos no contrato, pelo qual eles estabelecem um local para a propositura de ações. Se você não teve essa experiência, é muito provável que um dia terá. Você vai assinar um determinado instrumento de contrato e uma das últimas cláusulas do contrato diz assim: as partes elegem como foro competente para a propositura de ações o foro da comarca X. Se você assina esse tipo de instrumento de contrato, você está, ó, elegendo um foro. Elegendo um foro. Perceba, o que a jurisdição e o código prevê para nós? Ele permite que pessoas internacionais estrangeiras, mesmo não tendo domicílio, não morando no Brasil, se elas fizerem um contrato e neste contrato houver a previsão de que eventual conflito será solucionado pelo Brasil, sabe o que a jurisdição brasileira faz para ela? Ela faz assim, ó, venha, pode vir. Então perceba, eleição de foro da jurisdição brasileira. Poderá ser proposta no Brasil a ação também. Ó, para matar. 3 são internacionais exclusivas, só no Brasil. E 6, internacional concorrente, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. As 3 que são exclusivas estão no artigo 23. As 6 que são concorrentes estão no 21 e no 22 do Código de Processo Civil. Tá bom? Vem pra cá agora que eu vou te falar como é que funciona a comunicação entre essas decisões, que podem ocorrer tanto lá fora quanto aqui dentro. Nitidamente, eu conduzo você à leitura do artigo 24, porque ele vai me dizer como que haverá uma comunicabilidade entre uma decisão brasileira e uma decisão estrangeira. Nitidamente, eu estou falando das hipóteses de jurisdição internacional concorrente, porque na exclusiva, só no Brasil, tá bom? Então vem cá comigo, ó, vem entender essa situação que está prevista no artigo 24 do Código de Processo Civil. Eu acabei de te dizer que a competência internacional ela se divide em 2 grupos. Internacional exclusiva e internacional concorrente. A exclusiva só no Brasil. Se houver propositura de ação fora do Brasil, surte efeito do Brasil? Claro que não. Agora, o problema se encontra na concorrente, porque a concorrente, eu te disse, ela fala assim, ó, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Como é que fica a comunicação entre essas decisões que podem ser feitas dentro do Brasil e fora do Brasil? Em outras palavras, qual vai surtir efeito? O artigo 24 me diz isso, ó. Artigo 24, ele fala, nas hipóteses de competência nacional concorrente, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, 2 conclusões eu chego. Primeira delas, valerá a decisão que atingir o trânsito em julgado primeiro. Já te explico isso. Segunda conclusão, não há litispendência entre ações de competência internacional concorrente. Isso é fantástico. Presta atenção, ó. Imaginem que eu vou processar a pessoa que ficou obrigada a construir a minha casa. Então a obrigação deve ser cumprida no Brasil. Só por isso já vale a possibilidade de eu poder processar e julgar a ação aqui em solo brasileiro. Mas essa pessoa que vai construir minha casa não mora no Brasil, mora no Uruguai. Então eu quero entrar com a ação aqui e ele paralelamente quer discutir este contrato no Uruguai. Perceba, o artigo 22 diz para nós, pode ser tanto no Brasil quanto fora do Brasil. A que conclusão eu chego? Imagine que eu processei ele aqui para discutir esse contrato e ele processa a minha pessoa lá no Uruguai para discutir o mesmo contrato. Esse fenômeno caracterizado pela existência de 2 ações idênticas. O que são ações idênticas? Quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aqui uma ação é eu contra ele. A causa de pedir é o contrato. E o pedido é para realizar a casa.
Ele lá fora me processou e as partes são ele e eu, mesmas partes. A causa de pedir é mais uma vez o contrato e ele quer discutir a feitura ou não da casa. Eu tenho duas ações idênticas. Isso, preste atenção, isso, se ocorrer dentro do território nacional, não pode existir. Eu chamo isso de litispendência. Duas ou mais ações propostas dentro do nosso Poder Judiciário Nacional, idênticas, uma delas tem que ser extinta, só segue uma, só segue a mais antiga. Agora, quando eu estou diante de jurisdições internacionais, você concorda que o juiz brasileiro não pode falar, ei, uruguaio, encerra a sua ação aí. Ele vai falar, escuta, cara, aqui é minha soberania, você não manda aqui dentro. Então as duas ações poderão coexistir, poderão viver simultaneamente. Não haverá litispendência. O problema é, qual vai surtir efeito ao final? Aqui primeiro, atingir o trânsito em julgado. Vem para cá para você enxergar, ó. Olha só que interessante. Eu propus a ação aqui no Brasil. Tá? A ação está correndo, ó, no Judiciário Brasileiro. Judiciário Brasileiro. A ação está correndo, tá? E aqui tá andando, tal. Paralelamente, em um momento muito simultâneo, ele me processou em um judiciário estrangeiro, ó. Judiciário estrangeiro. Tudo bem? São ações idênticas. E muito provavelmente, ao final, as decisões serão, ó, conflitantes. Como é que vai funcionar a interpretação? A interpretação é a seguinte. Aqui primeiro atingir o trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado, professor? Trânsito em julgado é o fenômeno que se caracteriza pela imutabilidade da decisão. Então, uma decisão transita em julgado quando, em face dela, não cabe recurso. Se não cabe recurso, a decisão torna-se definitiva. Tá? Então, o trânsito em julgado vai ser alcançado quando não couber mais recursos em face da decisão judicial. Pois bem, imagine aqui comigo, ó, imagine aqui comigo. A do Brasil está correndo. Houve aqui uma decisão judicial. E em face da decisão, não cabe mais recursos. Ou, ainda que caiba, nenhuma das partes recorreu. Se ninguém recorreu, essa decisão transita em julgado. A do Uruguai está correndo, ó, e trânsito em julgado aqui, em momento simultâneo, tá? Bem próximo. Como é que funciona? Funciona assim, ó, funciona assim. Essa daqui, quando transita em julgado, torna definitivo em todo o território nacional. Todo o território nacional. Então não dá para discutir mais. Acabou. No Brasil vigora ela. Agora, essa daqui, imagine que ela tenha transitado em julgado antes. Preste atenção. Transitou em julgado antes. Como é que funciona? Tem que trair uma cópia dela, tirar uma cópia dela e comparecer com essa decisão perante o, ó, STJ, Superior Tribunal de Justiça. E o que tem que fazer no STJ? Ingressar com um procedimento de homologação de decisão estrangeira. Então eu vou ter que ingressar com um procedimento diretamente no STJ para que ele possa homologar a decisão estrangeira. Perceba, se a decisão do STJ homologar a decisão estrangeira antes do trânsito em julgado essa daqui não será apreciada mais, ela para de correr. Agora, se essa daqui transitar em julgado antes, eu não consigo trazer a de fora para homologar perante o STJ, por quê? Porque aí haverá uma incompatibilidade. Vai falar, eu não vou homologar, o meu judiciário já decidiu esse assunto e trânsito em julgado. Então eu costumo brincar o seguinte, é uma corrida pelo ouro. Aqui primeiro transitar em julgado surte efeito no Brasil. Mas foi a brasileira que transitou? A brasileira transitou, não tem que fazer mais nada, definitivo no Brasil. Agora, foi a estrangeira que transitou julgado antes? Foi. Tira uma cópia dela o quanto antes, comparece no Superior Tribunal de Justiça e procede à homologação. Homologou no STJ, a ação que está correndo no Brasil, independentemente da instância, será extinta sem apreciação do mérito. Tá? Então aqui, primeiro trânsito em julgado, surte efeito. Se foi a do Brasil, acabou. Surtiu efeito. Se foi a estrangeira, traz de fora, vem no STJ, ele vai homologar. Homologar e verificar se ela é compatível com o nosso ordenamento. Ah, é compatível, pode surtir efeitos. Homologou, transita em julgado, acabou, não há mais discussão sobre aquele assunto. Tudo bem? Essa conclusão eu extraio da leitura do artigo 24 do Código de Processo Civil.
Para concluir, podemos enfrentar uma questão, ó, só uma leitura rápida do artigo 25. Ele fala aqui para mim o seguinte, ó. A incompetência da jurisdição brasileira diante de uma cláusula de eleição de foro para judiciário estrangeiro. Se partes estrangeiras, ou ainda que sejam brasileiras, no momento de confeccionar aquele contrato, estabelecerem que o juízo competente para processar e julgar essa ação é o juízo da Holanda, cláusula de eleição de foro estrangeira. Holanda, o judiciário brasileiro não pode se meter nesse assunto, tá? Então, se houver cláusula de eleição de foro para judiciário estrangeiro, a jurisdição brasileira passa a ser incompetente. Óbvio, isso deve ser alegado e provado pelas partes. Tá bom? Tudo bem? Leitura do artigo 25. Para concluir a nossa aula de agora, vem para cá que eu quero trazer uma questão para que possamos solucioná-la. Venha comigo, ó. Sobre a competência do Poder Judiciário brasileiro, identifique como verdadeiras com V e ou F para falsas as seguintes afirmativas. Primeira afirmação diz o seguinte, ó. A ação proposta a tribunal estrangeiro não induz litispendência. Já vimos isso, acabei de te dizer, não mesmo. E não obsta que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. Preste atenção, essa afirmação está correta, tá? É exatamente a conclusão que chegamos da leitura do artigo 24 do Código de Processo Civil. Não há litispendência e poderá haver a existência de ações em juízos internacionais sem qualquer tipo de dificuldade. Então a primeira é V. Segunda afirmação. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Mais uma que está verdadeira. Porque é o artigo 21, inciso 1. O réu, independentemente da nacionalidade dele, se ele mora no Brasil, a ação pode ser processada e julgada no Brasil. Então, ó, já concluímos que as duas primeiras são verdadeiras, né? Então, ó, V e V. Terceira afirmação. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Foi exatamente o exemplo que eu te dei, né? Também está correta, tá? Se for no Brasil, a obrigação deve ser cumprida no Brasil, pode ser no Brasil. Por fim, quarta e última. Compete à autoridade judiciária brasileira com exclusividade de qualquer outra, causas relativas a imóveis situados no Brasil. Mais uma afirmação correta. Então perceba, das 4 afirmações, as 4 estão em total consonância com o ordenamento jurídico processual brasileiro. Todas são verdadeiras. Vamos ver as alternativas. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Não há como chegar a outra conclusão que não a letra C. Eis que as 4 afirmações estão corretas. Era ela que você deveria assinalar. Tá bom? Concluímos por aqui essa nossa aula e a gente se vê numa próxima oportunidade.